Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula, vamos dar continuidade ao assunto de equação do segundo grau. Então, a aula está bem gostosa, bem dinâmica. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. No nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like, ok? Vamos lá? Dando continuidade, iremos ver hoje equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a condição de a ser diferente de zero e b também ser diferente de zero. Então, iniciemos a aula já com a situação problema, que diz assim: qual número real tem o dobro do próprio quadrado igual ao quádruplo do número? Então, veja bem, gente. Nós temos a linguagem usual e precisamos colocar para a linguagem matemática, a linguagem algébrica. Então, veja só como nós iremos fazer. Então, como resolução, eu disse para vocês, devemos pensar no número real. Esse número, gente, já que estamos trabalhando com álgebra, a gente pode colocar como qualquer letra. Por exemplo, vamos tomar a letra x. Porque como nós vimos, nós estamos pensando em um número. E o próprio enunciado nos diz o seguinte: qual o número real? Então, a gente não vai jogar um número sem saber quem é ele. Então, a gente pode usar justamente letras. Então, vamos escolher e optar pela letra x. Aí diz assim: tem o dobro do próprio quadrado. Ora, o dobro é 2. E x elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, está aqui. Igual ao quádruplo. Ora, quádruplo é 4. Esse quádruplo do próprio número. Então, 4 vezes x. Montando a equação na linguagem matemática, teremos a seguinte configuração. Portanto, colocando na linguagem matemática, gente, ficará da seguinte forma: 2x ao quadrado é igual a 4x. Então, essa justamente é a linguagem matemática, ok? Só que agora, para resolver, observe que esse 4x eu posso colocar para antes da igualdade, para dar o sentido da equação do segundo grau. Então, observe que ele está positivo, ele passa negativo, ficando 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Então, perceba que nós temos aí realmente uma equação do segundo grau do tipo incompleta. E observe que o a é diferente de zero e b também é diferente de zero. Se você notar mesmo, observe que o a ele vale 2 e o b vale negativo 4. Então, realmente, nós temos todas as condições de continuarmos os nossos cálculos, ok? Então, veja bem, colocamos x agora em evidência. Aí, antes da gente chegar aqui, gente, se você esqueceu como é colocar x em evidência, eu vou colocar um lembretezinho rapidinho aqui do lado. Ó. Quando você coloca x em evidência, como está aqui, x aí, entre parênteses, 2x menos 4 igual a zero, para que fique dessa forma, teremos que fazer 2x ao quadrado dividido por x, como está aqui. 2x ao quadrado dividido por x. Isto é igual. Observe que a base é x, então você repete o 2. E na operação de potenciação, gente, quando tiver divisão e a base for a mesma, observe que a base é x. Então, x no numerador e x no denominador. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, observe que o expoente aqui do numerador é 2. E aqui eu tenho 1. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 menos 1. Observe que nessa subtração vai resultar em 2x elevado
a 1. Então você não precisa nem colocar aqui, porque 2x elevado a 1 é a mesma coisa que ser 2x, né, normal. Então você coloca aqui x aí em evidência, 2x. Menos, do mesmo jeito, você vai dividir 4x por x, como está aqui. Ó, né? Então, despreza esse 4 aqui, que é resultado daqui, viu, gente? Então, 4x dividido por x é igual, repete a base, no caso, repete o 4, repete a base x. Observe que você vai subtrair os expoentes. Então, você vai ter positivo 1 menos 1, ok? Esse resultado aqui vai dar 4x elevado a 0. Ora, um número elevado a 0, não se esqueça, o valor dele é 1. Então vai ficar 4 vezes 1. 4 vezes 1 é o próprio quem? É o próprio 4. Então você coloca aqui. Tudo isso igual a 0. Então observe que você tem esse resultado, né? Porque você colocou x em evidência. Então ficou x, aí isso aqui é vezes, né? Vezes 2x menos 4 igual a 0. Então, professor, como é que nós iremos agora dar continuidade? Observe que você vai ter duas maneiras, certo? Eu até coloquei aqui. Faremos agora da seguinte forma. Você vai ter duas maneiras de encontrar as raízes. Você vai fazer x igual a 0. Então, x igual a 0 é a primeira raiz. Ok? Então, a primeira raiz é x igual a 0. A segunda raiz, você vai fazer 2x menos 4 também igual a 0. Ficando aqui, 2x menos 4 igual a 0. Observe que você vai isolar, né, o x, porém, esse negativo 4 você vai colocar para depois da igualdade, mudando o sinal. Então, vai ficar 2x é igual a positivo 4. Você ainda quer encontrar o valor de x, então observe que você tem 2 multiplicando x. Nesse caso, você não vai passar ele, né? Não é somando nem subtraindo. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, se esse 2 está multiplicando, ele vai passar justamente dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar justamente 2. Então, o valor da segunda raiz é x igual a 2. Então, portanto, existem duas raízes que satisfazem a equação. Primeiramente, o zero, né, que nós vimos aqui, aliás, o zero aqui, né, x é igual a 0. E depois nós calculamos 2x menos 4 igual a 0 e encontramos a segunda raiz, que é x igual a 2. Ok, galera? Segunda situação. Quais as raízes da equação negativo 4x ao quadrado mais 12x igual a 0? Gente, para uma equação igual a essa, observe que nós temos um fato curioso, que negativo 4 é justamente o a. Então, esse a está negativo. A gente tem que transformar toda essa equação de um modo que a fique positivo. Para que isso aconteça, você vai multiplicar, você vai colocar toda essa equação multiplicada por negativo 1. Então, quando você fizer isso, todo o sinal irá mudar, ficando dessa forma. Observe, negativo 4x ao quadrado mais 12x é igual a 0. Nós iremos multiplicar toda ela por negativo 1. Então, veja só. Negativo 1 vezes negativo 4x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Professor, por que ficou positivo? Não se esqueça. Vai ficar 4 vezes 1, 4. Mas na multiplicação, os sinais negativo com negativo se transformam em positivo. Por isso que ficou 4x ao quadrado. Positivo, certo? Aqui, negativo 1 vezes 12x vai dar negativo 12x. Lembre-se que na multiplicação positivo com negativo,
o sinal vai ficar negativo. Isso na multiplicação, viu? E negativo 1 vezes 0 vai ser o próprio 0, certo? Então, observe que a cara já é outra, né? Ficou 4x² menos 12x, que é igual a 0. Professor, nós iremos fazer de que forma? Justamente como nós fizemos na situação anterior. Iremos colocar o próprio x em evidência e fazer daquele mesmo método. Observe que se você colocar x em evidência, você vai dividir 4x² por x, dando o quê? 4x, ok? Menos, quando você dividir 12x por x, vai dar 12, ok? Tudo isso igual a 0. Então, a primeira resolução, a primeira raiz vai ser x igual a 0, como nós vimos, né? X igual a 0. E a segunda raiz, professor, como é que eu vou resolver? Vai ficar 4x menos 12 também igual a 0, como está aqui, ó. 4x menos 12 igual a 0. E agora, você vai resolver naturalmente. Você vai isolar, né, o 4x colocando o 12 para depois da igualdade. Então, vai ficar 4x é igual a positivo 12. Observe que ele passou para depois da igualdade, ele estava subtraindo, ele se tornou o quê? Positivo, e está adicionando. Então, 4x é igual a 12. Agora aqui, ó, eu preciso encontrar x, porém a operação é de multiplicação. Então, esse 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x é igual a 12 dividido por 4. Então, fica fácil, né, gente? 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Então, observe que nós encontramos as raízes. A primeira raiz é 0, né? X é igual a 0. E a segunda raiz é x igual a 3. Ok, galera? Resolução de equações completas do segundo grau, cujo primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Então, gente, não se escandalize, porque vocês vão ver que é muito legal. E até nós tivemos esse conteúdo vivenciado no primeiro bimestre. Então, pode ter calma, não fique nervoso, ok? Então, veja bem. No estudo dos produtos notáveis, lembra dele? O desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos e do quadrado da diferença de dois termos resulta em trinômios quadrados perfeitos. Então, vamos lembrar o que a gente viveu lá no primeiro bimestre. Nós temos aqui, ó, x mais 5 elevado ao quadrado. Então, gente, se você não esqueceu da definição, diz o seguinte. Nós iremos pegar o primeiro membro, elevar ao quadrado, mais duas vezes, então está aqui duas vezes, o produto do primeiro termo e o segundo, então vai ser x vezes 5, então aqui é 5x, mais o quadrado do segundo termo, que está aqui. Aqui é o quadrado de 5, é 25. Então, gente, ficou fácil. O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o produto dos primeiro com o segundo, aqui temos 5x, 2 vezes 5x vai dar 10x, mais o quadrado do segundo termo que nós já temos, que é 25. Então, aqui, gente, está justamente o trinômio quadrado perfeito que nós vivenciamos em produtos notáveis. Ok? Então, se fizermos o caminho inverso, chegaremos à sua fatoração, que teremos como resultado x mais 5 elevado ao quadrado. Então, nós podemos pegar uma equação do segundo grau e fazer, no caso, o caminho inverso para chegar aqui, ó, né? Professor, é complicado demais. Calma. A gente vai ver que esse método que vamos aprender agora é muito rápido e prático. Você vai dizer assim, poxa, realmente o caminho é mais fácil. Então, vamos ver. Na primeira situação, no nosso primeiro exemplo, diz assim: encontre o valor de x fatorando a equação x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0.
Então, aparentemente, você começa a ficar um pouco preocupado. Mas veja bem, quando você estudou comigo ou com outro professor sobre produtos notáveis, observe que aqui nós temos a soma, né? Então, a soma de dois termos. Então, vamos começar fatorando, lembrando que, iniciando assim, ó, A mais B elevado ao quadrado. Então, é a soma de dois termos. Os dois termos é A mais B. Então, gente, se você observar e você se lembrar da regra, o coeficiente A é x. Como assim, professor? Observa aqui, ó. Vê se A realmente não é x. É o próprio x. E no caso, aqui o B, ele vai ser 4. Aí você diz assim, professor, como assim 4? Gente, observa aqui, ó, que eu tenho 16. E 4 elevado ao quadrado é justamente 16. Então, veja só. Aqui, nesse caso, ficaria x mais 4 elevado ao quadrado. Como está aqui, ó, x mais 4 elevado ao quadrado igual a zero. Então, esse produto aqui, ó, no caso, esse produto notável aqui, ele resulta nesta equação do segundo grau. Mas a gente antes vamos encontrar a raiz, ok? Depois a gente vai fazer essa averiguação para ver se realmente está correto. Então, mais uma vez, o que é que você vai fazer? Você vai pegar A mais B elevado ao quadrado, que é a soma de dois termos, e você vai identificar os dois termos. Observe que você vai pegar o primeiro e o último termo. Então, A é justamente o x, e o último termo, você vai chamar de B, é igual a 4. Mas por que 4, professor? Porque aqui você tem 16, e quem é 16? É 4 elevado ao quadrado. Então, você vai colocar x mais 4 elevado ao quadrado igual a zero. Ora, gente, para que a gente possa sair daqui, não se esqueça das aulas anteriores que você vai transformar esse zero em raiz. Então, por que, professor, eu vou transformar? Ora, porque eu tenho um índice daqui 2. Porém, a raiz de zero é o próprio zero. Então, você não precisa colocar a raiz de zero. Você apenas coloca x mais 4 igual a zero. Ok? Então, aqui você continua. Esse 4, ele está positivo, ele passa e muda o sinal, ficando o quê? Negativo. Então, x é igual a negativo 4. Então, nós encontramos a primeira, ou então a raiz, né, da equação. Então, vamos agora averiguar se realmente esse produto notável chega à expressão, né, dessa equação do segundo grau. Gente, então veja só. Eu disse a vocês que aqui nós temos A, né, e aqui temos B. Então, A é justamente x ao quadrado e o B é 16. Vamos agora usar a definição de produto notável. O primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado, mais duas vezes, que é da regra, duas vezes. O produto do primeiro termo com o segundo, então, duas vezes o produto 4x do primeiro com o segundo, mais, olha, o segundo termo elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Aí agora é só continuar. X ao quadrado mais 2 vezes 4, 8x, mais 16. Deu o mesmo resultado? Perfeitamente, é igual. Então, realmente, x mais 4 elevado ao quadrado, ele é a fatoração da equação x ao quadrado mais 8x mais 16. Então, gente, o que você vai fazer é simplesmente pegar e colocar A mais B. Por quê, professor? Você vai ter que se lembrar de produtos notáveis. Então, a soma de dois termos, A mais B elevado ao quadrado, e identificar, né, o A, nesse caso aqui, coincidiu com X,
E o B, nesse caso aqui, coincidiu com 16. Poxa, qual o número elevado ao quadrado que dá 16? Só pode ser o próprio 4. Então aqui você já encontrou a forma fatorada. E daqui você vai encontrar a raiz. Como nós encontramos que a raiz é o quê? X é igual a negativo 4. Vamos para outro exemplo que a gente possa fixar mais essa definição. Qual o valor de x fatorando a equação 16x ao quadrado menos 8x mais 1 igual a zero? Gente, perceba que agora nós não temos a soma de dois termos. Mas agora nós temos o quê? A diferença, porque apareceu o sinal negativo. Mas a resolução é a mesma, o conceito é a mesma. Veja só. Diferença de dois termos. A menos B elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo, se você observar, o A elevado ao quadrado é justamente esse rapaz aqui, ó. Ô, professor, como assim? Quem é 16? 16 é 4, porque 4 elevado ao quadrado é 16. E x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Então, o valor de A é 4x. Quem é o valor de B? Observe que o B, nesse caso aqui, está em 1, né? Com relação aos produtos notáveis. Então, 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então, B é igual a 1. Vamos agora realmente encontrar e ver se realmente, né, essa fatoração está correta. Ora, quando você montar, vai ficar o A é 4x mais 1 elevado ao quadrado. Quando você faz essa fatoração, vai ficar, primeiro membro, 4x ao quadrado, menos o dobro, né, do produto do primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, 4 vezes 1 vai dar essa expressão aqui, 2 vezes 4x, vezes 1, mais o produto, né, do quadrado do primeiro termo. Então, agora é só você resolver naturalmente. Ora, 4 ao quadrado vai ser 16. X ao quadrado é igual a x ao quadrado. Menos 2 vezes 4, 8. 8x. Então, 8x vezes 1, 8x. Mais o quadrado de 1 ao quadrado vai ser o próprio 1. Então, aqui comprova, gente, que essa fatoração aqui, ó, é justamente de 16x ao quadrado menos 8x mais 1. Então, está correta. Se você fez isso, agora sim você vai fazer, sem problema algum, a resolução. Você vai encontrar a raiz para essa equação. Então, vai ficar mais fácil. Do mesmo jeito que vimos anteriormente, ó, 4x menos 1 elevado ao quadrado é igual a zero. Observe que esse índice vai transformar o zero em raiz. E o zero em raiz é o próprio zero, né? A raiz de zero é zero. Então, vai ficar 4x menos 1 igual a zero. Ok? Então, observe que você vai pegar o negativo 1 e vai passá-lo para depois da igualdade. Se ele está subtraindo, ele passa adicionando, ficando 4x igual a 1. Para terminarmos, observe que o 4 multiplica o x, então a operação agora é de multiplicação. Se ele está multiplicando, ele vai para depois da igualdade, dividindo. Então, x é igual a 1 sobre 4. E você acabou de encontrar a raiz dessa equação. Ok, gente? Então, observe que tudo para esse método de resolução, por fatoração, você vai ter que se lembrar das regras de produtos notáveis, ok? Então, vamos agora para um outro método, que é justamente de completar quadrados. Então, veja só. Vejamos a equação x ao quadrado mais 6x menos 7 igual a zero. Gente, a gente vai ter que fazer o seguinte, vai passar esse 7 para depois da igualdade, ficando x ao quadrado mais 6x igual a 7. Observe aí que realmente ficou alguma coisa, né?
o seta, aquela coisa meio duvidosa. Nós temos o A, né, diferente de zero, como nós vimos no começo da aula. Nós temos também o B, que é diferente de zero. E a explicação é o seguinte: para completar quadrados, precisamos dos trinômios quadrados perfeitos, como nós vimos, né, anteriormente. Tais como 2 ao quadrado, né, é igual a 4, o 3 ao quadrado é igual a 9, o 4 elevado ao quadrado é igual a 16 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aí, gente, nós precisamos usar esses trinômios quadrados perfeitos. Então, observe como é que vamos fazer completando quadrados. Então, o primeiro membro não é um quadrado perfeito. Logo, podemos transformar da seguinte forma. Se você observar até assim, x ao quadrado mais 6x igual a 7. Ora, vamos pegar, por exemplo, né, vamos ir para dar certo realmente, 3x ao quadrado é igual a 9. Eu acho que vocês escutaram a esteira ali, é o vizinho que acabou de puxar a esteira que quase que quebra. Então vamos lá. Nós temos aqui x ao quadrado mais 6x mais. Você vai colocar o resultado desse daqui, 3 elevado ao quadrado, que é justamente 9. Então você coloca 9. Igual. Aí você vai somar o primeiro termo e agora você vai somar o segundo termo, também com 9. 9 mais 7. Então, observe o seguinte. Quando você for continuar a sua resolução, x ao quadrado mais 6x mais 9, observe que esse resultado deu um produto, né, perfeito, um quadrado perfeito. Por isso que nós usamos esse artifício de método de completar quadrados. Nós vamos continuar. Então, fatorando, aí vamos usar mais uma vez a fatoração. Observe o seguinte, que aqui você vai fazer a fatoração. Ô, professor, como é que eu vou me lembrar? Veja só, observe que todo esse termo aqui é uma soma. Então, você vai se lembrar, opa, soma. Então, a soma de dois termos, A mais B elevado ao quadrado. Então, quem é o teu A nesse caso aqui? O teu A é x. Mas quem é 9? Né? 9 é 3 elevado a quem? Ao quadrado. Então, aqui você já achou x mais 3 elevado ao quadrado. Esse resultado aqui, gente, essa fatoração é justamente essa equação aqui, perfeitamente. E você pode até averiguar, se você quiser, né? Fazendo através de produto notável. Mas agora não há necessidade de você fazer isso, porque você já tem a prova, você já viu que realmente é. O primeiro elemento A, você coloca, mas no caso seria B. O B aqui é quem? É 9. Só que 9 elevado ao quê? É 9 elevado ao quadrado? Não, é 3 elevado ao quadrado que dá 9. Então, observa, x mais 3 ao quadrado é justamente essa equação do segundo grau, igual a 16. Então, agora ficou mais fácil. Você vai pegar essa primeira parte e o 16 você vai colocar em uma raiz. Então, vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos a raiz de 16. Só tu colocar aqui mais ou menos. Não se preocupe não. Então, você coloca a raiz de 16. Quem é a raiz de 16? É justamente 4. Então, vai ficar x mais 3 é igual a mais ou menos 4. Agora, realmente, aqui você precisa colocar. Não se esqueça não, viu? Então, x mais 3 é igual a mais ou menos 4. Professor, então veja bem, como é que eu vou fazer? Você vai ter dois resultados. Primeiramente, você vai encontrar uma raiz com um sinal positivo e depois você vai encontrar uma outra raiz com um sinal negativo. Vamos fazer agora com o sinal positivo. Vai ficar x mais 3 igual a 4. Esse 3 ele está positivo, ele está somando, ele passa subtraindo. Ele passa para depois de igualdade. Então, vai ficar x é igual a 4 menos 3. Fez a devida subtração, deu o sinal do maior. Então,
a primeira raiz é igual a 1. Ok, galera? Então agora é só você fazer com um sinal negativo, com o mesmo pensamento. X mais 3 é igual a negativo 4. Observe que esse 3 ele está somando, ele passa subtraindo. X menos 4 menos 3, você soma e dá o mesmo sinal. Então a segunda raiz vai dar x igual a negativo 7. Então veja só o quanto nós andamos e nós colocamos os métodos de completar quadrado e da fatoração. Vamos para mais uma aplicação para que a gente possa fixar esse conteúdo. Como terceiro exemplo, quais são as raízes da equação x² mais 4x menos 12 igual a 0? Então, gente, nós iremos fazer do mesmo modo, nós iremos completar quadrado, um método de completar quadrado. Então, observe o seguinte, você vai pegar esse 12 e vai passá-lo para depois da igualdade, ficando x² mais 4x igual a 12. Ora, começou a aparecer um 4 tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então a gente vai completar com o quadrado. Então, quem seria esse quadrado? É 2 elevado ao quadrado, que deu 4. Então você vai somar esse primeiro membro com 4 e o segundo membro também com 4. Então vai ficar 4 aqui, e 4 aqui. Então no primeiro membro você vai fatorar. Não se esqueça que aqui você vai primeiramente fatorar. Então, você fatorando, observe que no segundo membro você vai somar. Então vai dar 16. Vai ficar x² mais 4x mais 4 igual a 16. Ora, fatorando essa parte aqui, vai ficar a letra A, que é x. Observe que aqui você não tem nenhum sinal de subtração. Então é tudo a soma de dois termos. Então, x mais, olha aqui, esse b, o b é 4. Então, aqui é 4? É 2 elevado ao quadrado. Então, ficou 2 aqui. Então, todo esse termo é elevado ao quadrado. Então, você já fatorou, igual a quanto? A 16. Então, agora, gente, é muito prático. Por quê? Você vai pegar esse termo que está elevado ao quadrado e transformar 16 em raiz, ficando x mais 2 igual a mais ou menos raiz de 16. Quem é a raiz de 16? Gente, é o próprio 4. Então, vai ficar x mais 2 igual a mais ou menos 4. Então, como nós fizemos na equação anterior, nós iremos encontrar a raiz, primeiramente com o sinal positivo e depois com o sinal negativo. Ficando assim. X mais 2 igual a mais ou menos 4. Vamos para o positivo, x mais 2 igual a 4. Esse 2 está adicionando, ele passa subtraindo. X é igual a 4 menos 2. 4 menos 2 me dá uma raiz de 2. Então, a primeira raiz, o valor dela é 2. E agora, é só fazer com sinal negativo também, com o mesmo pensamento. X mais 2 igual a negativo 4. Esse positivo 2 passa para depois da igualdade, fica negativo. X é igual a negativo 4 menos negativo 2. Aqui você soma e dá o mesmo sinal. Então, a raiz será x igual a negativo 6. Ok, galera? Atividades de fixação. Então, como atividade, encontre as raízes da equação do segundo grau por meio da fatoração. Então, aqui você tem justamente a letra A e a letra B. Pelo método de fatoração, você vai encontrar justamente as raízes da equação do segundo grau. Na segunda aplicação, diz assim: encontre as raízes da equação do segundo grau pelo método do trinômio quadrado perfeito. Então, como é que vocês vão fazer? Usando o método do trinômio quadrado perfeito. Qualquer coisa, volte nessa aula que vocês vão notar que é muito bom, muito interessante a resolução de equações para encontrar
as raízes através do trinômio quadrado perfeito. Na terceira aplicação, determine as raízes pelo método de completar quadrados das seguintes equações. Então, observe que você tem a letra A, B, C. Vocês vão usar em cada situação agora o método de completar quadrados. Ok, galera? E chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem ao máximo, gente, vocês possam rever de novo essa aula para que o conteúdo possa realmente ficar fixo. E não se esqueça de resolver mesmo todos os problemas. Vão no livro didático. Qualquer dúvida também me procure no privado. Ok? Quero deixar um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser.